Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Então, estamos, como diz o calendário brasileiro, começando o ano na vida real. Agora acabou férias, acabou o recesso de feriado de carnaval e a vida começa. Daqui a pouco começa a aula do Rema e a gente volta para a engrenagem toda, amém? Glória a Deus. E como nós temos uma palavra para esse ano, e a palavra que nós temos para esse ano é uma palavra de descanso, é uma palavra de reconsolidação, é uma palavra de amadurecimento. Eu creio que o tema do mês é muito pertinente. É um tema que fala sobre crescer espiritualmente. E eu gosto muito que entender algumas coisas, eu vou parafrasear algumas coisas aqui para que você se localize um pouco. Diante do tema crescendo espiritualmente, foi um tema também que você que acompanhou toda a terça do nosso ministério, se não acompanha, não precisa ser na terça, mas toda semana a diretoria do nosso ministério se comunica com todas as igrejas Verbo da Vida no Brasil e no mundo. E eu acho isso de um privilégio absurdo, porque eu não conheço outra denominação tão transparente quanto o Ministério Verbo da Vida em relação a você saber exatamente o que pensa a nossa diretoria toda semana exposta a um programa ao vivo para que você possa saber exatamente o que te norteia. Então, toda terça, acho que às 8 horas da manhã, eu não assisto na terça, terça é minha folga, então eu não assisto na terça, toda quinta eu assisto toda terça, amém? Você assiste no dia que você puder, mas não deixa de assistir toda semana, porque é o que vem da cabeça, né? Vem lá do Olimpo, direto pra gente, e aí é melhor, brincadeiras à parte, mas o ideal é que a gente esteja bem alinhado, e é bom você ouvir, e o melhor ainda é que você ouve as mesmas coisas. Você não vai ouvir nada lá extraordinariamente diferente do que você ouve na sua igreja local, confirmando que estamos alinhados com a mesma palavra e a mesma visão. Amém? Mas quando nós pensamos nesse termo, crescendo espiritualmente, e eu descobri que nós só temos mais 2 livros na nossa livraria, e eu aconselho você a ler esse ano, a partir de março agora, a gente vai indicar a você, né? A gente estava esperando começar mesmo o ano, a leitura dos livros do irmão Reiga, porque se nós vamos aprofundar raízes, nós não vamos aprofundar raízes em doutrinas diferentes, nós vamos aprofundar raízes naquilo que nos trouxe até aqui, nas verdades que nos alimentam e que nos sustentaram, os nossos fundamentos. Então eu já convido você a começar uma boa coleção do irmão Reiga. Nós não temos, pode ser que algum visitante, alguém pense que nós temos uma doutrina humana de um homem, né, que escreveu uma doutrina, não é o caso. Na realidade, a nossa doutrina é a Bíblia, o nosso livro base é a Bíblia, é na Bíblia que a gente crê, mas nós entendemos que o irmão Reiga foi um homem que teve uma revelação sobre aquilo que nós chamamos de palavra da fé e que transformou realmente um movimento, que transformou, começou em algumas áreas do mundo e alcançou o Brasil e mudou realmente a maneira como o evangelho se comportava diante de uma mesma palavra, mas sem ainda a revelação do que aquela palavra dizia. Então, nós recebemos essa revelação através do Rema, que foi fundado pelo irmão Reiga, e por isso ele é a base da nossa doutrina do Verbo da Vida, que é a doutrina do Rema. Mas isso sempre baseado na Bíblia e na palavra, e como ele mesmo diz, sendo até Jesus que apareça, tem que ter 3 testemunhas ou 3 versículos que confirmem. Você vai ver isso nos livros dele. Ele tem uma aparição de Jesus e ele exige que tenha os 3 versículos que comprovem aquilo, para ele ter certeza que era Jesus mesmo falando com ele. Então, é bom você estar num lugar onde a palavra, você é estimulado a conferir na palavra tudo que você ouve.
E se o que eu disser não estiver na palavra, joga a minha palavra no lixo, fica com a palavra de Deus, que é segurança para a tua vida. Amém? Mas quando nós falamos em crescer espiritualmente, eu indico o livro, eu nem vou mostrar a capa do meu, porque tem 20 e poucos anos, já nem deve fabricar mais, mas nós temos uma tendência a pensar no crescimento e na maturidade no aspecto da responsabilidade. E é verdade. Quanto mais amadurecemos, mais responsabilidade temos. Isso é natural na vida natural, física, e é comum na vida espiritual também. Amém? Nós não podemos ficar eternamente no berçário. Amém? Porque o berçário ele precisa ser desocupado para os bebês novos. Então nós temos fases de vida espiritual. Nós, quando nascemos de novo, todos nós somos bebês. Você pode ser formado em Harvard, você pode ter doutorado em ciência da psicografia dos ETs, mas você, quando nasce de novo, você é um bebê e ponto. Você acaba de perder a sua história para trás. Você é uma página em branco, você é um bebê, vai começar a aprender a falar, a andar, a agir, tudo de novo, porque a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Quando nascemos de novo, somos uma nova criatura. E como uma nova criatura, começamos tudo de novo do zero. Não temos mais uma história espiritual. Nós éramos mortos, nascemos de novo e aí vamos ter vida em Deus. Amém até aqui? Mas essa vida em Deus, ela depende, ela precisa ter um crescimento. Caso contrário, nos tornamos débeis na fé. Nos tornamos aberrações, porque na realidade o crescimento é o que se espera de qualquer ser vivo. Nós plantamos uma semente, queremos crescimento. Quando o filhote de um animal nasce, nós queremos crescimento. Quando o nosso filho nasce, nós queremos crescimento. A expectativa de Deus não é diferente da nossa. Nós nascemos de novo, mas dali em diante tem que haver crescimento. Não tem como ter uma vida cristã estacionada. Não tem como. É como bicicleta. Parou, cai. Amém, querido? Não tem como você andar de bicicleta e ficar parado. Parou, caiu. Então você tem que ter um crescimento constante, progressivo e constante. Então é natural que quando a gente fale sobre crescimento espiritual, haja um teor de cobrança para que você cresça. Mas em que sentido? Uma expectativa de que você cresça, para quê? Para que você alcance um lugar de privilégios. Porque junto com as responsabilidades, a maturidade traz privilégios. Nós temos uma tendência a observar mais as responsabilidades. Vai ser comum, num culto sobre crescer espiritualmente, que alguém diga para você: você precisa ler a palavra, você precisa se encher do Espírito, você precisa tomar posição em relação ao seu chamado. E é verdade. Quando as pessoas crescem, elas precisam assumir novas responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, às vezes nós esquecemos que a maturidade traz privilégios. Eu, por exemplo, vou me abrir com vocês. Eu fui um jovem que não achava graça em ser jovem. Porque eu sou, como eu posso dizer, eu gosto de estar em lugar de autoridade. Amém, querido? Me ama. Alê, não ri. Não ri, Alê. Mas eu gosto de estar no lugar de quem decide. Gosto muito, sempre gostei. Sempre tive espírito de liderança. Desde criança na escola eu tinha esse espírito de liderança. E eu sonhava em estar no lugar que fosse um lugar de autoridade, ou no trabalho, ou na escola, na faculdade. Eu sempre estava envolvido em alguma liderança, um perfil meu. E eu, diferente da maioria das pessoas, quando eu tirei a minha carteira aos 18 anos de idade, eu já sonhava com um carro de 4 portas com motorista. Eu não sonhei em ter moto, eu não sonhei em ter um carro esportivo, eu queria um carro com motorista e andar de Blazer. Era meu sonho. Eu não achava graça. E eu acho curioso hoje, porque às vezes o jovem tem uma tendência a achar que o mundo é dele, né? É comum, todo mundo vive isso. Seu filho acha que você é um herói até a adolescência. Na adolescência,
aparecem outros heróis. Na faculdade, ele é o dono da verdade, porque ele conheceu tudo que você nunca ouviu falar, né? E aí ele tem aquela sensação de que o mundo é regido por eles. Então, só tem graça a piada deles, só a roupa deles é que é legal, que é natural, é uma fase, depois passa. Mas, às vezes, você envelhece e fica querendo acompanhar isso. Eu tive algumas pessoas que eu precisei conversar sobre a idade do Peter Pan, sobre essa crise de Peter Pan, que você tem um corpo maduro, você tem responsabilidades maduras, você tem privilégios maduros e está querendo ser jovem. Quando era jovem, queria ser adulto para ter privilégio. E às vezes as pessoas, elas amadurecem e ficam com síndrome de Peter Pan. Às vezes a mulher está querendo parecer uma garotinha, né? Está com 50 e pouco, corta uma franja. Desculpa se tiver alguém. Perdão. Falei, saiu. Volta. É porque dizem que franja remoça. Querido, né? Veja bem, deixa pra lá. Então, mas é umas coisas assim que você sabe que já não combina com aquela idade. Mini saia, algumas coisas assim, né? Deixa quieto. Volta pra cá, gente. Volta. Me ajuda. Mas são coisas que você às vezes está forçando. E sabe que não é mais. Não combina mais com a sua idade. E fica essa síndrome de Peter Pan. Eu quero ser jovem, eu quero ser jovem. Querido, aproveita a sua maturidade. Eu amo meu cabelo grisalho. Amo. Sonhava com ele, acho lindo. Minha mãe tinha cabelo grisalho e está tudo bem. Então, assim, por que eu estou falando isso? É um paralelo à vida espiritual. Às vezes você está já com uma fase que está espiritualmente maduro e não quer perder o privilégio do bebê. Qual é o privilégio do bebê? Quando ele tem fome, ele chora e é alimentado. Quando ele está precisando de alguma coisa, ele chora e recebe uma visita. Quando ele vem para a igreja, ele pensa só no que ele vai receber, ele não pensa no que ele vai dar. Privilégios de bebê, mas que abrem mão dos privilégios da maturidade. E aí o que fica? Fica um aspecto ruim. Eu lembro que o Samuel, nosso missionário de Angola, uma vez deu uma pregação sobre isso e ele pediu um velocípede. E ele andou de velocípede aqui, para mostrar para o crente que devia ser maduro, que quer agir como bebê, como é ridículo. Porque tem coisa, querido, que não combina. Assim como não combina uma criança de 10 anos, uma criança de 12 anos comer de colher, assim também não combina um crente que deveria, pelo tempo, estar ensinando, estar vivendo as mesmas coisas. Mas eu não quero tratar hoje do foco do que você não deveria fazer. Eu quero tratar do foco dos privilégios que você tem quando você cresce. Amém? São muitos privilégios que talvez você não queira crescer pensando nas responsabilidades. Eu não quero crescer, porque depois que eu crescer, quando eu precisar de alguma coisa, o pastor não vai estar tão disponível. Realmente, né? A gente é mais disponível para o bebê. Porque o bebê a gente entende. O bebê pode realmente fazer caquinha. Tá tudo bem, a gente joga a caquinha fora, limpa o bebê e vida que segue. Mas quem sabe que limpar adulto é diferente? Quem sabe que a caquinha de adulto é mais complicado para limpar? Então ninguém quer limpar a caquinha de adulto, quer? Não. Eu precisei de familiar adulto. É muito ruim. O de criança é tranquilo. Então, assim, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós temos sim algumas responsabilidades, mas, querido, são muitos privilégios. A vida madura espiritualmente, ela tem privilégios. E eu quero só fazer aqui um paralelo com você, não é uma doutrina, mas eu quero animar você a querer crescer. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, vamos crescer? Amém? Está na hora, né? Dependendo da pessoa, se ela é muito manjada, fala assim, pelo tempo decorrido, tu já devia ser mestre. Agora, se é bebê, fala assim, fica tranquilo, porque esse lugar que você está é bom a beça. Aproveita o berçário, faz o que você tiver que fazer, porque depois vai acabar, igual a gente fala, né, para criança.
Aproveita, porque depois acaba. Mas é uma fase e ela só tem graça enquanto você é justo estar nela. Queridos, eu amo a fase dos meus filhos hoje. Meus filhos hoje são jovens. Dão trabalho? Dão. Adulto em casa é uma chatice. Quem tem filho adulto em casa? É uma chatice, porque eles já acham que sabem um monte de coisa. Querem que seja do jeito que quer dar opinião em tudo. Né? Você não pode mais falar aquela coisa, vai fazer porque eu estou mandando, tem que explicar. Mas é uma fase maravilhosa, porque agora tem o privilégio, eles são meus amigos, eles me dão conselhos. Né? Como eles puxaram a mim, se metem em tudo. Pai, você fez isso, pai, você falou aquilo, mas está tudo bem, eu amo receber a visão deles. Agora, eu amei quando eles eram recém-nascidos. Ninguém trocava a fralda de Giovana. Ninguém, mas nem é ruim de botar a mão nela. Era só eu e Marcela. Eu adorava aquela fase. Marcela, de noite, eu não confio nela acordada. Então, eu coloquei todos os filhos para rotar. Não confio, gente. A minha mulher é um sucesso, mas com sono, Marcela com sono. Eu botei todos eles para rotar. Eu fiz tudo com eles. Mas hoje, se você disser, tá com saudade? Não, vivi, tá ótimo. E depois, festinhas de criança, pipoca, coxinha. Amei, vivi. Tá com saudade? Não tô, já vivi. Depois vivi a adolescência. Também foi ótimo, muito legal descobrir, porque eu lembrava como eu era adolescente, eu pude dar coisas para eles que eu não tive. Foi maravilhoso viver aquelas coisas, né? Porque adolescente ama muito, odeia muito, tudo é muito. E é bom para a gente que às vezes está mais velho, porque a gente vê também uma intensidade que a gente perdeu e foi legal. Mas eu tenho saudade? Vivi. Agora estão jovens, já entrando na fase adulta. Está sendo maravilhoso também. Vão casar, vão partir para a casa dele. Vou viver o ninho vazio. Gente, o ninho vazio é um sucesso. Eu experimentei na pandemia, é uma beleza também. Então, viva aquilo que você tem que viver. Está tudo bem. A vida espiritual é a mesma coisa. Tem graça aquilo que você está na estação de viver. Aquilo que não está na estação não tem graça, não tem favor, não tem benefício. Então, viva a sua estação. Mas eu quero aqui incentivar você a querer crescer. E eu quero um termo que a gente usa, que a gente vai conhecer lá em Romanos 8,14. Abre lá para mim, Romanos 8,14. Vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você sabe que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador vira filho de Deus. Mas aqui há uma palavra específica que conota, eu não vou dizer taxativamente, mas ela conota, ela tem uma conotação de filho maduro, porque o filho imaturo, ele ainda não é guiado. Amém? O filho imaturo, ele não é completamente guiado, ele não consegue identificar ainda, porque ser guiado pelo Espírito depende de relacionamento, e o filho imaturo ainda não tem um nível de relacionamento suficiente para identificar a voz de Deus, conferir na palavra. Então a gente entende que aqueles que são guiados, que já andam guiados completamente pelo Espírito de Deus, são os filhos maduros. Amém? Então nós entendemos aqui que o amadurecimento tem os dois lados. Tem o lado da responsabilidade. Se você é maduro, você precisa ser guiado por Deus. Você não vai ser guiado pelo pastor, pelo profeta. Você não vai ser guiado pela irmãzinha do coque. Não, você vai ser guiado pelo Espírito. Todos esses outros serão auxiliares do Espírito. O pastor, porque vai apontar para você o caminho. O profeta, porque vai trazer revelação que testifica, porque o Espírito já falou, você só vai testificar. E assim vai ser. Os 5 dons ministeriais vão auxiliar, mas você é guiado pelo Espírito. Eu gosto muito que o pastor Josias, eu não sei se de púlpito ou numa conversa informal, ele diz: pastor, é muito bom saber que nós temos a palavra, o mestre, para conferir pela palavra se a unção é verdadeira, porque tem os falsos profetas. Mas também nós temos o profeta que, através da unção, confere o ensino verdadeiro, porque existe o falso mestre. Então nós precisamos da unção para conferir a palavra verdadeira, porque o falso mestre, ele consegue fazer um enveredamento da palavra, que ele consegue convencer de mentira.
E o falso profeta, ele consegue fazer um mover que te convence de mentira também. Então eu preciso ter a palavra que o mestre me traz para conferir a verdade da unção, e preciso da unção profética para conferir a veracidade da palavra. Deus pensou em tudo. Agora isso é uma característica de quem? Do maduro, porque ele já conhece a palavra e já provou da unção. Amém? Então nós entendemos aqui que é esse maduro que é guiado. Então eu não tenho que ter inveja ou ficar me comparando com o bebê que o pastor ainda está dando a mão, que o profeta está entregando palavra no meio do culto. Não, querido, isso é muito comum para o bebê. Não quer dizer que você maduro não possa receber uma palavra do profeta, nem possa ter uma orientação do pastor, mas não é constante. Por quê? Porque você é maduro. E porque você é maduro, você tem o privilégio de começar a caminhar sozinho, como a sua carteira de motorista, que te deu o privilégio de conduzir o veículo. Então, quando nós atingimos uma maturidade espiritual, nós temos responsabilidades? Temos, mas temos privilégios. Deus trata conosco de forma madura, porque quando temos um filho maduro, compartilhamos coisas que não compartilhamos com o bebê. Amém? Meus filhos chegaram agora a uma fase adulta, né? 20 e pouco, passou de 21, cérebro formado, vida que segue, já pode, né? O que fizer vai preso, não respondo mais eu, está todo mundo criado, glória a Deus, filho adulto. Eu trato coisas com eles hoje que eu nunca poderia ter tratado antes. Eu revelo coisas para eles hoje que eu nunca poderia revelar antes. Eles hoje participam de decisões que eles nunca participaram. Por quê? Porque são filhos maduros. Eles hoje não têm mais papai falou, tem que fazer. Não, eles hoje entendem o porquê tem que fazer, porque são filhos maduros. O nível de relacionamento, confiança e revelação aumentou. Então eu tenho que desejar esse nível de relacionamento com Deus através da minha maturidade espiritual. Eu não posso pensar só na responsabilidade. Agora eu não vou poder mais fazer caquinha na igreja. É isso mesmo, não pode. Os outros podem, você não. Pastor, mas tem um monte de gente que faz isso. Comigo o senhor fala diferente. Eu falei, daí para pior. Porque pelo tempo decorrido, criatura, você devia ser exemplo e está limpando as caquinhas do pequeno, não é fazendo caquinha. Mas é assim que a gente trata, por quê? Porque o nível de revelação aumentou. Amém? Então eu tenho que desejar isso. E quando a gente vai ver essa palavra é uios. Uios, pelo que diz a pronúncia. Mas aí Rodrigo Silva corrige. Amém? Esse ano isso vai acabar também, que a gente vai começar a botar os ministros todos para aprender grego e parar de jogar a conta para Rodrigo Silva. Amém? Mas olha, eu vou ler para você, não precisa abrir. Mateus 3,17 vai dizer assim: eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse filho é o Iós. Ele vem com esse contexto. Não é um filho, o filho que comprais, ele já é amadurecido. Ele é um filho que já tem relacionamento. Mateus 16, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Também a mesma palavra. Um filho amadurecido, um filho que vai dar sequência, porque um dos sentidos dele é um descendente, alguém que vai trazer a posteridade daquele assunto. Então você já não é mais o filho que depende só de cuidado, já há uma confiança em Deus, em você prosseguir com aquele caminho dele. Amém, queridos? E não, a gente tem que desejar esse lugar como você desejou a carteira de motorista. Para que você desejou a carteira de motorista? Porque ela te dava acesso, ela te dava, não é autonomia. Pensa você ser autônomo com Deus. Não é independente, é autônomo. Autônomo é alguém que Deus vai dizer, vai, ele vai. Ele pode ir, ele pode fazer o que Deus mandou. Ele já não tem mais uma dependência de que alguém aprove para ele aquilo, porque ele tem relacionamento. Amém, queridos? E aí ele vai dizer lá, Marcos 5, do 7, vai dizer: e clamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. O espírito maligno reconhece o filho maduro.
O espírito maligno, ele sabe com quem mexe. Porque quando você é bebê, alguém vai dizer para você assim: fizeram um trabalho para você, você vai ficar inseguro. Filho maduro, ri. Vai dizer: fez trabalho com o quê? Com galinha? Tá ainda pronta? Porque eu faço uma canja. Você já não tem mais a mesma situação. Lembra quando você era criança? Os homens sabem do que eu vou falar. Você estava no campo brincando, jogando bola. Chegavam os marmanjos. A gente saía. Alguém discutia? Eu não discutia. Os grandes chegavam e falavam assim: acabou. A gente saía correndo, porque senão a gente ia apanhar. Agora você é o filho grande que chega e fala: acabou pro diabo. Acabou. Acabou a brincadeira, porque você agora é um filho maduro. Você tem revelação, você tem conhecimento de quem você é, você tem experiência. Então a gente deve almejar esse crescimento, a gente deve almejar essa maturidade. Você vai abrir mão de alguns caprichos, mas você vai ganhar muito mais do que vai perder. E vai viver a estação certa com a graça adequada para aquela estação. E aí nós vamos ver também, João 5,25, dentro do contexto: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. A gente está falando de poder, autoridade que é dado ao filho maduro. Quando nós amadurecemos, nós ganhamos algumas coisas que dão associada à autoridade. Querido, que coisa boa você chegar no lugar e o demônio saber que tem que sair. Por quê? Porque não é só um filho que chegou, mas é um filho que sabe quem é, que tem experiência, que sabe que com o nome de Jesus vai ter que sair. Então, isso tudo é relativo à nossa vida pessoal. Nós amadurecemos, ganhamos autonomia. Nós amadurecemos, ganhamos mais autoridade. Nós amadurecemos, ganhamos mais confiança, temos maiores revelações. Agora, o que nós devemos entender? Nós temos amadurecimento físico, cronológico, nós temos amadurecimento espiritual e nós temos amadurecimento ministerial. Os três são bem diferentes. O físico, ele é cronológico, vai passar um tempo, você vai crescer, amém? A não ser que haja alguma debilidade, mas vai crescer. O espiritual é você que constrói o seu tempo. Alguém pode estar um ano na igreja e crescer espiritualmente muito mais do que alguém que está 30. Porque vai depender do quanto você se expõe à palavra e à prática dela. Amém, queridos? Porque uma coisa é você ouvir a palavra há 30 anos, a outra coisa é você experimentar a palavra. Uma coisa é você dizer: se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A outra coisa é você impor as mãos sobre o enfermo. Então, o crescimento espiritual, ele não é cronológico. Amém? O crescimento espiritual, ele não é só experiência. Porque você pode ter um rapazinho de 18 anos chegando aqui e tendo um ápice de crescimento. E pode ter alguém há 30 anos que não cresceu. Porque a Bíblia fala dos débeis na fé. Eles sempre vão existir. A gente dá graças a Deus que eles estão salvos. Amém, queridos? Tem pessoas que o pastor tem que pensar: cara, está salvo, graças a Deus. Não vai passar disso. Não quer crescer, e está tudo bem, a gente ama, o céu é para todo mundo que é filho, amém? Mas, para alguns lugares, para algumas colocações, nós vamos olhar a maturidade. Então, o crescimento espiritual, ele é individual, e é de acordo com a sua exposição e a sua entrega, amém? E o ministerial mistura os dois. Porque o que às vezes as pessoas sofrem, é porque elas cresceram espiritualmente, em velocidade, independente do tempo, e elas pensam que elas são maduras ministerialmente. Não são. Maturidade ministerial depende de cronologia e crescimento. É diferente. Tem que ter um fiozinho branco. Tem que ter visto algumas coisas, passado por algumas coisas. Josias apareceu agora, os primeiros fiozinhos brancos. Por quê? Quando eu cheguei aqui, em termos de doutrina, de conhecimento, Josias estava lá na frente, uma vida íntegra, reta, cresceu espiritualmente maduro, mas ministerialmente não conhecia quase nada. Precisou viver algumas coisas, experimentar algumas coisas, ter frustrações, porque ninguém cresce sem frustração.
Ninguém cresce ministerialmente sem passar por uma traição. Ninguém cresce espiritualmente sem passar por uma rebelião, porque a rebelião, ela não é boa, mas ela é proveitosa, porque você descobre quem está contigo, quem não está. Paulo fala isso, não sou eu não. Então, a maturidade cronológica, física é uma, ela depende de tempo. Espiritual depende da sua entrega. E ministerial tem que ter entrega e cronologia. Eu preciso dos três. Eu preciso dos dois para crescer ministerialmente. Por isso, algumas pessoas apontam rápido na igreja e um pastor inexperiente vai dar um cargo para ele, que ele não tem carcaça ainda para assumir. E aí confunde, não, mas eu sou mais espiritual que o outro. Tá bom para a sua vida, mas para ministério que lida com as outras coisas, depende de cronologia também. Amém? Ficou claro isso? Então, o que eu estou dizendo para você? Nós devemos desejar todos os três crescimentos. Nós devemos desejar o crescimento físico, nós devemos desejar o crescimento espiritual e devemos desejar o ministerial também. Agora, como fazemos isso? Nós precisamos partir de uma prática. Abre lá comigo em 2 Pedro 1. Nós vamos passar por esse texto e eu quero fechar com ele. Lá no 2 Pedro 1, provavelmente na sua Bíblia Ara, vai ter lá um título: A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. É assim que está na minha Bíblia. Vai falar sobre um crescimento. E aí ele vai dizer no versículo 3: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que ele está nos convidando aqui? Não só para ser filho, mas ser um herdeiro, um coparticipante. Ele não está sendo chamado, agora não estamos sendo chamados só para ser cuidados, para ser salvos, mas para ser coparticipantes do reino, para participar. É o que você faz com o seu filho mais velho, quando você sai de casa e deixa o pequenininho com ele, porque você diz: olha, vamos dividir agora essa autoridade e responsabilidade. Eu estou chamando você para dividir comigo a autoridade de governo. Então é o que ele está dizendo aqui, que todas as coisas já foram dadas, mas deixa eu dizer, quem vai acessar todas elas? O maduro. Porque o bebê, ele vai usufruir, mas ele não acessa naturalmente. Ele vai ainda precisar de alguém de aio, de tutor, que entregue para ele aquilo que já é dele. Ele tem, mas ainda não administra. Você entendeu? É como seu pai é rico, o dinheiro está na conta. Eu estou me ouvindo no retorno alto. Vocês estão me ouvindo muito alto também? Não? Aqui está bem alto. Então, o dinheiro está na conta, mas a criança não tem acesso. Ela usufrui do dinheiro através de um aio, de um tutor, mas ela não tem acesso. O filho maduro tem acesso. Amém? E aí ele vai dizer como que a gente cresce. Ele vai dizer: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Então o crescimento, ele reúne todo o empenho, atenção, diligência. Não é algo que brota naturalmente, porque nem fisicamente você cresce sem diligência. Amém? Se você não se alimenta bem, se você não pratica exercício, se você não cuida da sua saúde, pode ser que você tenha um crescimento atrofiado, não é verdade? Então eu preciso envolver diligência no meu crescimento. Até porque eu preciso crescer uniforme. Eu não posso crescer mais a cabeça do que a perna, né? Eu não posso ter o ombro lá com as pernas finas. Eu tenho que ter diligência para crescer com tudo uniforme. Não é assim? Na academia a gente vê isso, né? Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, mais uma panturrilhazinha para ajudar a segurar esse ombro todo, né? Porque não cresceu diligente, né? Porque o homem não gosta de malhar a perna, é chato mesmo, mas tem que fazer para ficar mais ou menos uniforme. Então, aqui ele vai dizer: reúne toda a vossa diligência. Aí você vai fazer associações. E aí eu chamo dos 7 degraus da fé. São 7 degraus que você precisa cumprir
para ter um crescimento saudável sem pular etapa. E aí ele vai dizer aqui, para você associar com a vossa fé a virtude. Agora, o que vem primeiro? A fé. Porque, querido, virtude sem fé é legalismo. É quando você diz assim, mas eu faço tudo certo, eu não preciso crer em Deus, não. Então, eu primeiro tenho que ter a fé. A fé é o princípio de tudo. É com a fé que eu começo a minha jornada cristã. Não adianta eu primeiro consertar minha vida para depois crer. Não, você vem do jeito que você está, porque você crê que Jesus fez, e aí agora você começa a associar a virtude. Então a primeira coisa para crescer é fé, é o que você precisa para nascer de novo. Ninguém nasce de novo porque é honesto. Ninguém nasce de novo porque é organizado. Ninguém nasce de novo porque faz tudo direito. Não, você nasce de novo porque você tem fé. Então a primeira coisa, eu tenho que ter fé. A fé é a base de tudo, amém? E aí eu vou associar a fé à virtude. O que é isso? Você nasceu de novo, você começa a não querer o que não presta. Por isso que às vezes o crente tem que parar com a chatice de falar versículo para o ímpio. Porque o ímpio não vai conseguir entender que aquilo é benefício para ele, porque ele não tem fé ainda. Então primeiro a gente fala do amor, primeiro a gente fala da melhoria, que Deus ama ele como é. Porque às vezes o crente está querendo que a pessoa defina a sua sexualidade antes de nascer de novo. Querido, morto é morto, não interessa qual a sexualidade dele. Não faz diferença nenhuma. Não vai estar com Deus na eternidade, independente da vida que tenha. Então eu não vou ficar enchendo de versículo alguém, ou querendo que ele se transforme antes dele nascer de novo. Eu não vou ficar criticando o estilo de vida dele antes dele nascer de novo, porque ele primeiro precisa ter fé, para depois ele associar a virtude. Mas o que o crente chato faz? Ele quer mudar a vida da pessoa antes de mudar o espírito. Aí ele fica enchendo a paciência do coitado, dizendo, você não pode falar palavrão, você não pode fazer isso, você não pode. Ele pode, ele está morto. Quem não pode somos nós. Ah, mas ele na internet fala isso de mim, eu não posso devolver? Não, ele pode, a gente não pode. Ah, mas eles perseguem a gente. Ele pode, a gente não pode. Tá tudo bem. Por quê? Porque não tem fé, ele está morto. Só existem dois tipos, morto e vivo. Amém? Não tem hétero, homo, tri, bi, tetra. Não tem isso não, querido. O que tem é morto e vivo. O que interessa pra gente? Tirar o morto pro lugar do vivo. Depois a gente associa a virtude. Aí ele vai começar a mudar o jeito de andar, o jeito de vestir, e vai ser um processo. Ele vai buscar o quê? Uma excelência moral. Isso que é virtude. Ele vai naturalmente buscar uma excelência moral. Agora é estranho o cara nascer de novo e não querer mudar. A gente vai questionar esse nascimento, porque é natural que a gente queira parecer com os nossos pais. Então aquele que nasceu de novo, ele vai naturalmente começar a buscar excelência moral, mas não vem primeiro. Aí depois ele diz, com a virtude, o conhecimento. Então agora que ele começou a ajeitar a vida dele, ele começa a conhecer as coisas. Ele começa a saber que aquelas coisas que ele está deixando não combinam mais com ele, que ele tem direito a outras coisas. Você não vai ficar enchendo ele de não pode. Porque às vezes o que afasta o evangelho é o não pode isso, não pode aquilo, em vez de dizer tudo que ele pode. Olha, você pode expulsar demônio, mas se você tiver uma vida assim assado, você não vai conseguir. Mas diz o que pode, não diz o que ele não pode. E aí a gente começa a dizer, trazer conhecimento. Ele vai ampliar o conhecimento dele para conhecer uma vida inteligente. Porque ele vai ler a Bíblia e vai entender que aquilo ali é melhor para ele. Não é um Deus proibitivo, não é um Deus punitivo. É um Deus que diz para você o que é melhor, é sabedoria. Então ele tem o melhor plano, o plano perfeito para a sua vida. Segue ele. Então vai vir o conhecimento. Aí ele vai dizer, com o conhecimento, o domínio próprio. Porque agora já é uma maturidade. Você conheceu e agora tem que viver naquilo que você conhece. E a tua carne não quer, nem a minha. Ela não quer.
chegou o conhecimento, tá bom, eu entendi. E agora? Agora eu tenho que esmurrar minha carne, porque ela não quer. Agora eu sei que se eu tiver uma vida de oração, eu vou gozar de privilégio com Deus. Mas de manhã minha carne não quer orar. Agora eu sei que se eu for ler a Bíblia, eu vou adquirir conhecimento que vai gerir a minha prosperidade. Mas a minha carne não quer. Aí então, depois que eu conheço, é que eu me domino. Eu não mando alguém dominar o que não conhece. Eu não mando a pessoa viver uma vida reta se ela não conhece o benefício daquilo. Se ela não conhece a vontade de Deus para aquilo. Então, primeiro eu conheço e depois, agora eu me domino. Mas é fácil se dominar? Que isso, gente? Ora por mim, então. É fácil dominar para vocês? Ah, bom. Já ia descer, pedir em posição de mãos. Não é fácil se dominar. O domínio próprio é o mais difícil. Dominar o outro é moleza. Mas dominar a si próprio é difícil. E aí o que ele manda fazer? Associa a perseverança. Agora que você aprendeu que isso não é bom, que não é para fazer, agora entra a perseverança. Permanece em não fazer. Permanece fazendo o que é certo. Permanece se dominando. Mas você entende que perseverança vem depois do domínio próprio? Porque se você não se domina, vai perseverar com o quê, criatura? Em fazer errado? Então primeiro eu me domino, depois eu persevero. Porque eu vou precisar associar a perseverança para eu continuar crescendo. E depois da perseverança eu vou fazer o quê? Aí eu vou associar a piedade. Olha que ordem boa para você prestar atenção. Enquanto você não se domina, para com esse negócio de querer salvar o mundo. Eu vou me associar à piedade depois que eu já estou numa fase que eu me domino. Ah não, me converti agora. Eu vivia na prostituição, acabei de me converter, vou lá no prostíbulo da esquina trazer todo mundo. Vai nada, vai ficar lá. Vai ficar com saudade. Não, querido, primeiro você se domina, depois você persevera naquilo, aí você se analisa e vê, cara, eu estou forte nessa área, aí tu vai lá. Enquanto não pode, módulo José, foge. Amém, querido? Não brinca com o que você não tem controle. Você não dizia para o seu filho, não briga com o fogo, vai fazer xixi na cama? Estou falando para você a mesma coisa. Se ainda é uma área de fraqueza que você não se domina, foge. A Bíblia não diz para você resistir à impureza. Ela diz para fugir. Resistir é ao diabo. Você firma seus pés sobre ele e resiste. Agora, aquilo que é a sua fraqueza, ela não diz para você resistir. É para fugir. José não ficou resistindo à patifona. Ele fugiu. Gente, o bicho caiu no poço. Do poço foi ser escravo. Estava preso. Não tinha mulher. A mulher do cara devia ser cheirosa, bonita, bem tratada, com botox, com tudo que tem direito. Ele ia ficar resistindo? Não, ele fugiu. Aquilo que é sua fraqueza, foge. Não é para resistir. Resista ao diabo. Mas não é para resistir à impureza, à pornografia, aquilo que possa ser a sua fraqueza. Aí depois que você associou perseverança, resistiu, passou por aquilo, aí sim, naquela área você vai ter a piedade. Mas a piedade aqui não é ter pena de alguém. Piedade é uma vida em Deus, uma vida que agrada a Deus. Eu só consigo entrar nesse processo quando eu já me dominei. Porque se eu tento entrar nessa vida desde o início, antes do domínio próprio, eu vou cair, vou envergonhar o evangelho. Então é melhor que eu primeiro cuide de mim. Lembra do avião? Quando tiver despressurização, coloca a tua máscara primeiro, depois coloca do outro. Mas qual o problema do crente? Mal está se segurando e vai salvar o mundo. Aí vai lá salvar o mundo e fica. Se você olhar para o lado, você vai ver algumas ausências. Por quê? Em áreas de fraqueza foi salvar o mundo. Não, querido. Vai na sua força, naquilo que você já é forte, já persevera. Amém? Porque senão o seu crescimento vai ser interrompido. Então aí vem a piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida produtiva, uma vida no reino. Ah, mas eu não tenho que ser piedoso desde o início? Tem, mas eu estou falando de um crescimento. Eu estou falando de uma ordem para você se sustentar no seu crescimento. Aí depois da piedade, o que eu associo? A fraternidade. Eu tenho a minha vida que agrada a Deus. Agora
que eu tenho uma vida que agrada a Deus, eu vou começar a olhar mais em volta. Porque eu ainda estava na fase de ser cuidado. Sabe aquela coisa? A pessoa acabou de chegar na igreja. Aí o líder do diaconato, o líder do departamento infantil, o líder daqui quer botar a pessoa para trabalhar. Eu falo, não, deixa a pessoa se restabelecer. Veio magoado de outra igreja, veio cheio de carrapicho, está com a vida quebrada, só precisa ser cuidado. Vai para o CTI, deixa tudo chegar na mão. Daqui a pouco essa pessoa está recuperada e produz. Mas primeiro vamos cuidar dela. Depois sim ela vai produzir. Aí a vida de fraternidade, cuidar um dos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Mas você entende que tem uma ordem? Você precisa primeiro se estabelecer. Porque se você já chega querendo mudar o mundo, dificilmente essa empolgação vai se manter. Na primeira decepção que tiver, não amadurecido, você vai cair. Então, há uma ordem de crescimento. Guarda esses degraus aqui para você. Amém? E aí, depois da fraternidade, aí o amor. Deus não exige o amor ágape, porque aqui é o amor ágape, aquele que tudo suporta, tudo crê. Ele não vai exigir isso de você lá no início. Não tem como. Você acabou de chegar. Sua vida não foi transformada ainda. Você não tem condição de suportar tudo. Você não tem condição de passar por tudo. Não dá. De perdoar tudo. Não dá. Isso é o último degrau da maturidade. Eu não estou falando de temperamento, tá, gente? Temperamento, cada um. Tem gente que perdoa com facilidade, tem gente que não perdoa, etc. Geralmente quem perdoa com facilidade também vacila com facilidade. Geralmente quem tem dificuldade de perdoar também tem dificuldade de vacilar, porque a conta é mais ou menos... funciona na mesma regra de justiça. Mas eu estou dizendo de crescimento. Então quando eu me suportei, quando eu começo a fazer pelos outros, porque quando eu for para a fraternidade, eu vou ser traído. Quando eu for para a fraternidade, vão pisar no meu pé. Quando eu for para a fraternidade, eu vou ser caluniado. Porque quando você vai ajudar um cachorro atropelado, provavelmente ele te morde. Mas você já está maduro. Aí você está no estágio de viver em amor. Você suporta, você tudo crê, você pensa o melhor das pessoas, você não desiste das pessoas, não mata pessoas. Por quê? Porque você cresceu. Então você entende que tem degraus, não pula nenhum deles, avalia aonde você está. Talvez você tenha tempo de casa, mas você está no terceiro degrau ainda. Você não conseguiu nem o domínio próprio. Então é importante eu entender que para eu crescer espiritualmente, eu preciso vencer etapas. E nós precisamos o quê? Deixar quem chegou viver as etapas. Eu não posso exigir de alguém que chegou agora que ele tenha a mesma, que ele me perdoe. Não, querido, sou o pastor. Ele errou, eu vou lá e falo, não, meu filho, o que eu te fiz? Me perdoa. Eu não sabia que você ia achar que não dar bom dia para você era uma coisa muito significativa. Mas ele tem direito, ele é bebê, ele é o mais frágil. Então, o crescimento espiritual é quando você começa a não se ferir à toa, a não se machucar à toa. Amém? Eu tenho alguém aí que gosta muito de academia, marombeiro, praticante de academia, de luta, de alguma coisa assim? Ninguém? Que vergonha, gente. Que vergonha. Vem cá então. Alguém que não gosta, não suporta academia, é o último lugar que gostaria de ir. Tem alguém? Seja sincero. Então vem para cá, irmão. Pronto. Não gosta mesmo? Nem correr, nem fazer nada de atividade? Ah, não. Quero não. Você não tá com cara... Pilates é pior que academia. Vai, irmão, senta em paz, não peca mais. Amém. Alguém que não vai e faz nada, não gosta de nenhuma atividade. Que isso, irmão? Pronto. Então, gente, esse aqui da academia, mas tá... Deixa eu crescer um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, eu tenho um que se exercita, que vai à academia, que ativa os músculos, certo? Pode lutar, pode fazer alguma coisa. E tem o outro que, dependente do tamanho, não está com os músculos ativos, não está se exercitando. Quem eu firo com mais facilidade? E não se engana com o tamanho, não. Eu vou ferir quem não se exercita. Porque por mais, né, eu brinco com o Bruno, que Bruno tá não, né? Aqui, marrento de doer.
desse tamaninho. Fica de pé, Bruno. Desse tamaninho. Pensa que é muita coisa. Aí ele vai me dar aula de luta, debochadamente, ele manda eu bater. E eu bato, sabe o que ele faz? Rir. Porque eu não consigo ferir ele. Eu não consigo machucar ele. Ele foi treinado, ele treinava a apanhar. Porque, quem não sabe, Bruno já lutou em campeonato. Então, além de treinar para bater, ele treinava para apanhar. Então, fica parado, deixando alguém bater, para sentir. Eu não consigo ferir ele. Então, alguém que se exercita, que já levou alguma... eu vou ter mais dificuldade. Por quê? Porque tem uma carcaça que vai aguentar o ferimento. Agora, alguém que não, provavelmente vai sentir mais. Entendeu? Por quê? Porque não se exercitou. Agora você está rindo dele. Olha para a tua vida espiritual. Você é do tipo que vive se ferindo? Ou você é do tipo que aguenta pancada? Porque se você vive se ferindo, significa que você não está se exercitando, não está orando, não está lendo a Bíblia, não está vivendo com o irmão, não está enxergando com amor. Então isso é o quê? Sinal de imaturidade. É permitido? É na idade correta. Amém, querido? Então a nossa vida espiritual é assim. Se eu não me exercito, se eu não firo o meu músculo, eu não ganho resistência. Então, se você é aquele que cada vez que pisa no seu pé, você muda de igreja, cada vez que pisa no seu pé, você sai do departamento, cada vez que pisa no seu pé, você sai do líder, significa que você é imaturo e fraco. Me ama. Tá bom? Mas você riu dele. Agora, olha para a sua vida e vê, que tipo que eu sou? Quantas vezes eu me feri no último ano? Ah, porque o pastor não falou comigo. Ah, porque minha líder exigiu isso. Ah, porque não deixou eu fazer aquilo. Querido, fraco. Você não se exercita. Você não está se exercitando na piedade. Não está se exercitando na fraternidade. Então, eu preciso entender que eu preciso saber que tipo de vida eu quero viver. Ele escolheu não fazer atividade física. Ele escolheu fazer. Eu vou escolher. Eu tenho direito a escolher, mas eu vou colher as consequências, tá bem? Você que se ofereceu. Eu estava esperando um magrinho, pequenininho. Mas deu para você entender? A gente que decide crescer. A gente que decide andar degrau por degrau. Amém? Dá uma salva de palmas para os atletas. E eu quero agora dizer para você. Eu quero concluir com isso, que eu já passei para variar. Que essa parte eu não cresci, que o que Deus tem para nós na vida madura é infinitamente melhor do que a vida boa de um bebê, que é boa, mas a vida madura é melhor. Vale a pena querer crescer. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero lembrar você que crescimento espiritual não é relativo aos dons. Porque bebês podem ter dons. Bebê pode ter dom, querido. Converteu hoje. Você viu aqui a menininha, 10 anos, no culto do Herênio. Converteu, foi batizado no Espírito Santo, já está me impondo as mãos por ano. Dom. Dom não vai depender de maturidade. Agora, fruto do Espírito depende de empenho e maturidade. Então nós fomos chamados para viver no fruto do Espírito. Não é só nos dons. Agora reconheça, observe isso. Porque às vezes você vê um profeta, uma pessoa de oração que tem dom de revelação e vai contar a tua vida para ele. Só que ele pode não ter maturidade para receber. E às vezes você vê lá a pessoa da igreja que está lá há 10 anos e você nunca ouviu falar nada errado dela, mas ela não se manifesta dos dons, você despreza o conselho dela. Não, querido. Olha para a vida da pessoa, não olha para o dom. Olha para a vida. Vai pedir conselho de casamento? Não é para quem tem dom. Não é para o profeta. É para o líder ou o crente maduro que tem um casamento saudável. Porque é no fruto do Espírito que você reconhece o seu crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos traz todo o tempo para um degrau a mais, para um degrau para cima. E eu creio em nome de Jesus numa igreja madura, uma igreja madura
que vai entender a sua estação no reino de Deus. Obrigado, Pai, por pessoas maduras que vão receber os bebês e cuidar deles. Obrigado, Pai, porque os berçários serão esvaziados agora daqueles que já deviam sair, para que novos cheguem e sejam cuidados. Obrigado porque nós vamos saber de quem exigimos crescimento e de quem pode viver imaturo. Nós vamos saber discernir por conta da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.